Comarca de Jataí lança projeto de acolhimento a vítimas de violência doméstica. Novos servidores tomam posse no TJGO. Juízes realizam audiência em sala de depoimento videogravado. E no quadro Justiça em Foco você vai conferir uma entrevista com o novo ouvidor da Justiça de Goiás, o desembargador Itamar de Lima. Esses são os destaques do Agenda Judiciária que já está no ar. A Comarca de Jataí está desenvolvendo um projeto para amparar mulheres vítimas de violência. Confira. Com cerca de 100 mil habitantes, Jataí se localiza na região sudoeste do estado de Goiás. A cidade é destaque na produção de grãos e leite e o maior produtor nacional de milho. Mas as estatísticas não são apenas favoráveis ao lugar. De acordo com o mapa da violência contra a mulher, Jataí ocupa o 82º lugar nacional e o 8º estadual em número de feminicídios. Segundo estudo realizado pelo CNJ, ela é a 27ª cidade brasileira com maior número de registros em delegacias referentes à violência contra a mulher. Foi essa realidade que chamou a atenção do juiz Rodrigo de Castro Ferreira. Titular no Juizado da Mulher desde 2016, ele percebeu que, em casos de violência contra a mulher, apenas o amparo legal não era suficiente para superar o problema enfrentado por elas. O choque não foi assim em razão da transformação do então Juizado Especial Civil e Criminal em Juizado da Mulher, mas foi em perceber na redistribuição dos processos das varas criminais para o Juizado recém-criado da Mulher, perceber que a sistemática do judiciário, a forma de atuar e de tentar proteger a mulher, que a Lei Maria da Penha foi criada para isso, não funcionava. Muitas vezes a medida protetiva não dá segurança e muito menos a sentença condenatória só gerava mais conflitos. Tanto é que nós víamos casos recorrentes, a mesma vítima com o mesmo agressor. Então foi necessário pensar o que fazer, mesmo porque a gente percebe que há a maioria dos casos, inclusive de ameaças, as mulheres retratam. É um dado importante isso. Então, como trabalhar isso? Deixar por isso mesmo, revitimizar, entender que a mulher é assim mesmo, ela sempre quer retratar, então é problema dela? Não, a solução não é por aí. Se ela está vivendo esse relacionamento abusivo, é porque há um conflito familiar. Então, nós teríamos que tratar esse conflito familiar. Foi aí que ele idealizou o projeto Colmeia. O objetivo é oferecer às partes envolvidas em agressões contra a mulher diferentes tipos de suporte. Um deles é o auxílio psicológico. Por meio de uma parceria com a Universidade Federal de Goiás, as vítimas são atendidas no próprio fórum da comarca. A gente sempre atende em duplas, 3 vezes por semana, na modalidade basicamente de um plantão. E depois desse agendamento, essa mulher comparece ao juizado, a gente explica basicamente o nosso trabalho aqui, né? E aí o que a gente vai fazer é basicamente escutá-las, né? Uma escuta que seja ativa, que seja qualificada, acolhedora, e tentar entender quais as situações que nortearam aquela violência, né? As vivências que essa mulher traz, as necessidades que elas têm, né? A gente faz confecção de 2 tipos de relatórios distintos, um para o nosso conhecimento enquanto grupo, aperfeiçoamento teórico, um outro relatório que fica aqui no juizado e ele serve de subsídio para o juiz pensar em redes de apoio para essa mulher, que é basicamente as medidas protetivas, né? O atendimento também é realizado com os agressores. Rayane é psicóloga e faz o atendimento dos homens. Ela conta que estão sendo criados grupos psicoterápicos com discussão de diferentes temas, como machismo, patriarcado, gênero e medidas protetivas. A participação desses homens é garantida por meio de intimação e estuda-se que essa participação também possa ser uma forma de pena alternativa. Esses grupos, eles têm a finalidade de promover uma reflexão desses homens para que, de situações que muitas vezes passam despercebidas, que as pessoas não pensam sobre, e aí, a partir dessas reflexões, a gente pensa
possibilidade de mudança de comportamento, né? Que é uma coisa que a gente acredita que pode haver a partir da reflexão e de discussões de certas questões. A maioria deles, quando eu conversei, estavam bem abertos, bem dispostos a conversar e a participar do grupo. Uma coisa que eu já percebi é que eles têm uma certa dificuldade de entender e de saber sobre a Lei Maria da Penha, sobre as medidas protetivas e restritivas, que muitas vezes eles até descumprem essas medidas por não conhecerem, por não saberem, por não terem sido orientados sobre elas. Outra iniciativa foi a instalação no fórum de uma brinquedoteca, uma sala de acolhida e um salão de beleza, cujo objetivo é o resgate da autoestima da mulher vítima de agressão. Com isso, o projeto atua em 4 frentes: prevenção, acolhimento, proteção e empoderamento feminino. A Camila é costureira e mãe de 2 meninas, de 3 e 1 ano de idade. Recebida no fórum com atendimento completo, ela aprovou a iniciativa. Fez uma diferença muito grande, porque a gente que sofre de violência, a gente fica tão para baixo e a gente vê que tem pessoas que se preocupam com a gente, com o bem-estar. Às vezes acha que arrumar um cabelo, arrumar uma unha, não vai fazer diferença, mas faz. Que a gente olha no espelho, vê que a aparência da gente está diferente, por dentro a gente também muda. O projeto foi apresentado para o TJGO no dia 24 de fevereiro, data em que se comemora a conquista do voto feminino. A desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, que é presidente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Familiar, participou da solenidade e anunciou o objetivo do tribunal de ampliar o projeto para outras comarcas. Começamos agora, né? Tem 2 semanas só na coordenadoria, e a presidência, conversando com o presidente desembargador Gilberto Marques, ele quer todo o apoio. Nós queremos fazer todo o possível, não só para que continue aqui esse trabalho maravilhoso do Dr. Rodrigo, como também espalhar para o estado de Goiás. E queremos implantar o mais comarcas possível. Veja agora algumas decisões tomadas pelos magistrados do TJGO. Fundadores de clínica de recuperação são condenados a 32 anos de prisão. O juiz Felipe Moraes Barbosa, da Vara Criminal da comarca de Quirinópolis, condenou os fundadores da clínica de recuperação de dependentes químicos em Ebenezer a 32 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado. A denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de Goiás aponta que os 3 acusados atuavam para convencer os familiares das vítimas a interná-los na clínica, que fica em uma chácara no município. Homem cai em golpe e paga por carro negociado pela internet. A juíza Priscila Lopes da Silveira, da comarca de Cristalina, deferiu liminar para o bloqueio de R$ 71 mil da conta bancária de uma quadrilha que teria aplicado o golpe utilizando o site de compra e venda online. Por meio do site Mercado Livre, um dos estelionatários se passou por vendedor e anunciou a venda de um veículo com preço abaixo do praticado pelo mercado. Em razão da oferta, a vítima entrou em contato com o suposto vendedor, que se identificou como João, para então negociar a compra de um Corolla ano e modelo 2017 no valor de R$ 71 mil. CELG terá de indenizar famílias de homem eletrocutado em cerca energizada. A CELG foi condenada a indenizar a companheira e os 3 filhos de José Vicente dos Santos, que morreu após encostar em uma cerca de arame liso que estava sob o efeito de corrente elétrica, provocada pela queda de um cabo de alta tensão. A decisão é da 6ª Câmara Civil do TJGO, que por unanimidade seguiu o voto do relator, o desembargador Jeová Sardinha de Moraes. Justiça determina que candidato com tatuagem assuma cargo de soldado. Em decisão unânime, a 6ª Câmara Civil do TJGO manteve sentença da comarca de Goiânia, determinando a anulação do ato administrativo que impedia Maicon Idmir Eike Batista Dutra de assumir o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás. Ele foi considerado inapto na 3ª fase do concurso, por ter uma tatuagem que mostra uma nota musical na panturrilha da perna direita. A seguir tem uma entrevista com o novo ouvidor da Justiça de Goiás. É daqui a pouco. Estamos de volta com a Agenda Judiciária. Você confere agora o quadro Justiça em Foco com o Giovanni Gomes.
O Justiça em Foco de hoje recebe o desembargador Itamar de Lima, ele que é o novo ouvidor-geral aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Desembargador, eu quero agradecer a participação do senhor aqui no Justiça em Foco e começar perguntando como é que foi para o senhor receber esse convite para ser ouvidor, para receber as críticas, elogios do jurisdicionado em relação à Justiça goiana. Em primeiro lugar, bom dia, e eu quero agradecer o convite a participar do seu programa. Bom, com relação à ouvidoria, eu recebi assim, com muita felicidade, com muito orgulho, o convite pelo presidente desembargador Gilberto Marques Filho. É mais uma atribuição, né, que eu assumo com muito vigor, com muita vontade de realizar essa incumbência da ouvidoria. Pela minha experiência de vida, eu acho que eu estou pronto para desenvolver isso da melhor forma possível. E eu vou me doar para a sociedade, vou me doar ao Poder Judiciário, espero corresponder à expectativa do Poder Judiciário como um todo. Desembargador, como que foi essa criação da ouvidoria, trazer esse órgão para dentro do Tribunal de Justiça, trazer serviço para a Justiça goiana? Não, pois é, o Conselho Nacional de Justiça, a exemplo que existem vários órgãos, ele estabeleceu que todos os tribunais tenham um instrumento de contato direto com a sociedade através da ouvidoria. No nosso caso, a ouvidoria Justiça. Feito isso, criaram a ouvidoria por uma lei estadual. Posteriormente, ela foi regulamentada por um decreto judiciário e já está funcionando, e funcionando muito bem. Eu espero dar continuidade desse trabalho feito pelos meus antecessores e espero só corresponder. Desembargador, eu queria saber do senhor como que é a atuação dessa ouvidoria hoje dentro do Tribunal de Justiça. A ouvidoria, ela recebe o jurisdicionado pessoalmente ou por telefone, recebe as partes, recebe os advogados, e eles trazem para nós as suas demandas, seja reclamação, seja orientação e até elogios, por que não? E feito isso, é catalogado, tem lá uma sua numeração, as partes são identificadas e nós encaminhamos a pessoa a quem é direcionado, a autoridade, enfim, o serviço, seja interno, seja nas comarcas, nós encaminhamos isso e cobramos o resultado e damos a resposta ao jurisdicionado, à pessoa que nos procurou. Hoje a internet é um veículo de comunicação que já atinge a grande massa. Como que o senhor pretende, através da internet, chegar a esse jurisdicionado? Não, nós vamos fazer um trabalho assim, buscando as redes sociais, escutando o que as redes sociais estão nos dizendo, observando os sinais. Porque hoje a rede mundial de computadores, as redes sociais, é o que realmente dita a marcha da humanidade. Antes era o rádio, o telégrafo, a televisão, hoje não, hoje é a rede social. Hoje a rede social ela promove muitas demandas sociais, nós estamos assistindo aí toda hora uma questão que é encaminhada especificamente pelas redes sociais. Então nós vamos olhar isso, vamos pesquisar, vamos estar atento ao que as redes sociais estão nos dizendo e vamos pegar isso e encaminhar e temos isso como um paradigma da nossa administração, da nossa gestão enquanto ouvidor-geral de justiça. Certo. E feito essa reclamação, que pode ser pelas redes sociais, atendimento pessoal, e-mail, carta, fax, como que o senhor pretende dar esse retorno para o jurisdicionado? Ele vai receber esse retorno ou uma vez que chega aqui é realizado essa análise da proposta ou da crítica do jurisdicionado? Não, toda a crítica, toda a proposta, ela tem que ser previamente analisada. Até porque, para a gente saber se ela tem fundamento ou não, porque não pode ser uma questão apócrifa, né? Não pode ser um fake, mas de qualquer forma nós temos que observar isso. Agora, o retorno tem que ser feito também pelas redes sociais. O tribunal ele participa aí da rede do Twitter, né? Do Twitter. Então nós temos Facebook. Então nós temos que usar também as redes sociais para comunicar com o cidadão. Nós vamos fazer isso.
entendeu? E além desse público que procura as redes sociais, um público que também tem procurado bastante são os advogados, não é isso? Sim, o advogado, ele procura bastante, ele quer resolver o problema do cliente dele. Às vezes, buscando a corregedoria, fica um pouco mais difícil, porque lá ele tem que instaurar um procedimento, ele tem que ouvir as partes. Já a ouvidoria, não. Ele não tem o contraditório. Então, você recebe a reclamação, recebe a demanda, já encaminha, busca o resultado e dá a satisfação se foi atendido ou não, mas nós temos que dar a resposta. Então, é muito mais célere, é muito mais rápido, é uma questão assim, muito informal, mas tem que ser célere, porque senão nós não estamos cumprindo com a determinação do Conselho Nacional de Justiça. É menos burocrático, né? Muito menos burocrático, e não pode ser burocrático. Ela tem que ser célere. Em relação às atividades que são desenvolvidas no interior, Justiça Ativa, Justiça Educacional, que são programas do Tribunal de Justiça que está presente hoje nas comarcas do interior, a ouvidoria continua atendendo esses programas? Não, continua. Eu tive conversando assim, rapidamente com o corregedor, o desembargador Walter Carlos Lemos, já conversei com o presidente Gilberto Marques Filho, e nós queremos fazer um trabalho integrado, né, cada um na sua função, mas a ouvidoria é o elo entre os órgãos da administração do Poder Judiciário. E nós queremos estar inseridos, trabalhamos em parceria, visando o bem comum da sociedade e dizer à sociedade o porquê do Poder Judiciário, porquê da nossa existência, porquê da nossa importância, porque nós somos um fator de pacificação social. Nós temos que dizer à sociedade qual o nosso objetivo e para que ela nos paga. Isso vamos fazer com muito vigor, com muita vontade. É uma prestação de serviço. Sim, uma prestação de serviço. Não vou dizer para que o Poder Judiciário serve. Nossa, desembargador, quero agradecer a participação do senhor. Desejar já de antemão boa sorte aí no novo cargo de ouvidor geral. Não, muito obrigado, e eu coloco à sua disposição e à disposição do telespectador. Se for possível, vamos atendê-los. Tá certo, essa foi mais uma edição do Justiça em Foco. O Agenda Judiciária vai para mais um intervalo. Voltamos já já. Candidatos aprovados no primeiro concurso unificado do Poder Judiciário tomaram posse. Para eles, a preparação foi árdua. Foi um caminho muito difícil, eu tive que abdicar de algumas coisas, tive que estudar muito, mas está sendo muito gratificante fazer parte do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A Caroline e outros 43 novos servidores tomaram posse em cerimônia que foi realizada no auditório do TJGO, com a presença do presidente do tribunal, desembargador Gilberto Marques Filho. Aprovados no primeiro concurso unificado do Poder Judiciário, eles ocuparão os cargos de analista judiciário e administrativo, área judiciária e área especializada na comarca de Goiânia. Os novos servidores reforçarão e colaborarão para a efetividade da prestação jurisdicional no primeiro grau, conforme recomendação do CNJ. E pelo que depender da expectativa deles, a meta será atingida com sucesso. Eu espero poder contribuir para a Justiça Goiana, para os servidores e poder colaborar para a população, para a saúde bucal da população no geral. Juízes goianos têm aplicado penas para pessoas que recorrem à justiça com má-fé. Depois de ver um colega magistrado condenar um homem que solicitou auxílio ao INSS sem precisar do benefício, o juiz Joviano Carneiro Neto, além de julgar improcedente o pedido, condenou por litigância de má-fé um idoso que pleiteou na justiça um benefício assistencial. Em conversa com o juiz, ele falou como foi encontrar um caso como esse em uma banca de audiência. Litigância de má-fé é uma punição, prevista já desde dos códigos de processo civil anteriores, novamente ratificada com ainda mais veemência nesse novo código, principalmente no seu dispositivo do artigo 81, em que pune situações em que, principalmente, a parte se usa do processo judicial para obter inverdades, alegar inverdades ou atuar de forma desonesta, seja com a parte ou com o próprio Poder Judiciário, usando do processo para se obter de situação
e de desonestidade ou situação inverídica, né? Recentemente o senhor passou por um caso como esse no mutirão previdenciário, né, na comarca de Piranhas. Como que foi esse caso que chegou para o senhor? Chegou para nós, fazemos a análise do processo, um requerimento de um cidadão pedindo o benefício chamado LOAS, que é a abreviatura da lei orgânica, né? No caso, na modalidade de idoso. Então, para que esse benefício seja concedido, o idoso tem que ter uma idade de 65 anos para cima e também ter aquela renda mensal que não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Quer dizer, uma situação de plena miserabilidade. E ao analisarmos o processo, nos deparamos com uma situação que nos chamou muita atenção, né? O requerente tinha uma propriedade rural de mais de 600 alqueires, 1.216 cabeças de gado, imóveis e ainda até uma vaca premiada num torneio leiteiro lá na região da comarca de Piranhas. Então, assim, chamou muita atenção, o estudo está documentado no processo. E da mesma forma que o colega Everton entendeu, achei também que foi uma situação de total descaso e abuso da máquina judiciária. Falei, poxa, não dá também para ficar só no julgamento da improcedência do pedido. Vou também fazer da mesma forma, utilizando-se até da decisão do colega Everton, e também condenei em custas, honorários advocatícios, também na multa, 20% sobre o valor da causa, e também nas perdas e danos previstas lá no artigo 81 do novo Código de Processo Civil. Você vai conferir agora como é realizada uma audiência em sala de depoimento videogravado. A sala é parecida como qualquer outra onde são realizadas audiências. O detalhe fica por conta de uma televisão que, por meio de câmeras, transmite em tempo real o depoimento da vítima. A sala de videoconferência foi instalada em setembro de 2013 no Fórum Desembargador Fenelon Teodoro Reis. O espaço é utilizado para vítimas de abuso sexual e violência doméstica ou para menores de idade. Essa preocupação do depoimento com menor dano, né, evitando o contato, sobretudo quando a vítima é infante, menor de 18 anos, com o autor do fato, isso é importante para dar mais segurança à pessoa no seu depoimento, né, e poder aproveitar o máximo dessa inquirição. A sala onde a vítima fica é personalizada. Como a maioria delas são crianças, o espaço lembra uma brinquedoteca. Todo o depoimento é conduzido por meio de uma psicóloga que segue um protocolo internacional para abordar a criança. Do outro lado, o juiz faz perguntas por meio de um ponto eletrônico. Mesmo quando a criança é pequenininha, geralmente a gente tende a informar que ela está sendo ouvida, que ela está sendo assistida também. Acontece que durante o procedimento a criança acaba esquecendo um pouco, porque ela se pega ali, ela vai no caso de adolescentes eles vão conversando, no caso da criança muitas vezes a gente tem a hora lúdica, a gente vai brincando, então a criança acaba nem se tocando que ela está sendo filmada. Mas, ao mesmo tempo, ela saber diminui um pouco da ansiedade. Ela chega num lugar novo, num lugar todo sério, que não é nada para crianças. A gente for no tribunal todo, não tem nada muito específico para uma criança que chame a atenção dela, que acolha ela. Então, ela chega num lugar novo, tudo novo. E aí, ela sempre chega muito sem saber o que está acontecendo. E a partir do momento que você coloca as claras, é perceptível que a ansiedade da criança muitas vezes diminui. A gente tende a pensar que sabendo que ela vai ser vista, nossa, ela vai ficar estressada, ela vai não falar, ela vai ficar com mais vergonha, mas o que a gente observa é o contrário, é que diminui a ansiedade e ela é capaz de confiar um pouco mais, porque ela vê que tem um adulto que está realmente dizendo para ela tudo aquilo que está acontecendo. Veja agora as nossas dicas no quadro Cursos e Concursos. A Defensoria Pública do Estado do Paraná abriu recurso para preencher 13 vagas na função de defensor público de terceira categoria, além de cadastro de reserva. As inscrições vão até o dia 7 de março. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.